sua carteira de cobrança em um só local. Enriqueça informações e priorize inadimplentes com tecnologia de ponta. Torne o seu processo de cobrança mais inteligente com o Assertiva Recupere. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma pessoa super importante para o nosso mercado. Convidei aqui para a gente fazer essa tabela hoje, Paulo Melo. Paulo conheci quando ele era presidente da Equifax e eu trabalhei lá por um período curto, mas foi a oportunidade onde eu conheci o Paulo. Paulo, queria te agradecer aí por essa oportunidade, por você estar aqui com a gente e queria que você se apresentasse aí para a galera. Muito obrigado inicialmente da tua participação. Oi, Tambellini, tudo bem? Tudo em paz. Eu que estou bastante feliz de estar conversando com você e ter essa oportunidade de a gente trocar algumas ideias. Bom, como Legal. você falou, eu sou o Paulo Melo, eu sou engenheiro, eu saí da faculdade e fui para a IBM, então numa área de tecnologia, fiquei 28 anos lá na IBM, Legal. assumindo diversos cargos, principalmente na área comercial, na linha de frente. E terminei lá como diretor de infraestrutura, de terceirização de infraestrutura de outras empresas. Então, era uma Legal. parte de serviços muito importante, muito relevante, que ao longo do tempo foi se consolidando e hoje faz parte de uma outra empresa que houve uma separação da IBM a nível mundial, né? Saí de lá e fui para a Equifax, conforme você mencionou, e é onde nos conhecemos. E a Isso aí, legal. Equifax tinha acabado de adquirir a SCI, A que SCI. era um birô de crédito especializado em informações de pessoa jurídica e tinha a liderança nesse processo. Quando a Muito bom. liderança do processo de pessoas físicas era a Serasa e a própria Associação Comercial de São Paulo naquela época, Isso aí. com todos as parcerias que a associação tinha a nível Brasil, com as outras associações, inclusive CDL. Legal. Fiquei 6 para 7 anos na Equifax, aí dei um ano de consultoria para um projeto específico na Serasa que me convidaram, e Legal. aí, que é o bom, que você, quando dá consultoria e faz um projeto, vai lá e implementa, né? A gente só escrever no papel fica muito bonito. Muito bonito. Depois o negócio é implementar. Exatamente. Então, aí eu fui convidado para implementar esse projeto, que eram canais alternativos, a ida ao mercado, consolidar a ida através de distribuidores, criar o canal de agentes e trabalhar muito em pequenas e médias empresas. Isso a gente Legal. desenvolveu, depois ficou na área comercial, e eu finalizei, depois de quase 14 anos lá na Serasa, eu finalizei no período como vice-presidente, mas estava tocando a área de relações institucionais e governamentais. Muito Então, tive a legal. oportunidade de trabalhar muito em Brasília com essa nova lei do cadastro positivo que hoje está em vigor, porque a lei inicial ela era ruim e não andava, ninguém queria e não fazia andar, e essa nova lei nós trabalhamos muito forte, criamos a entidade que trabalhou junto, um pouquinho antes, a entidade dos birôs, que é a NBC, foi Legal. criada, e a gente trabalhou muito em função da própria Serasa e da NBC, representando o Perfeito. setor com relação a essa necessidade do cadastro positivo ou da nova lei. Discussão com o Legal. FEBRABAN, com o CIP, com outras entidades da área de telecomunicações, etc., né, a gente participou bastante. Depois eu fiquei dando consultoria nessa área para a Serasa por mais algum tempo, 2 anos, e aí, no final, eu fui convidado para elaborar um plano de ataque para a TransJúnior se desenvolver como um GBD. E eu Perfeito. fiquei lá também mais 2 anos, até que a TransJúnior conseguiu se estabelecer e se homologar como GBD. E continuei fazendo algumas outras mentorizações, né, advisory no mercado de empresas pequenas. E hoje eu estou dando uma consultoria muito forte de estratégia no SPC Brasil. O Muito SPC bom. Brasil a gente teve muito contato
Hoje o mercado sabe que existe uma parceria entre Serasa e SPC E Brasil, SPC Brasil, sim. apesar de concorrentes, mas são parceiros em determinados aspectos, e a gente trabalhou e elaborou essa parceria no passado. Muito bom. E foi uma parceria muito importante, porque foi uma parceria de 10 anos, já renovada por mais 10 anos. Então, acho que valeu a pena. Parceria, quando é renovada por um período desse, valeu a pena para ambas as partes. Muito e bom. É esse processo. Então, eu tenho ainda um pouco do DNA, do crédito, da cobrança, de tudo isso que a gente falou, que você comentou. Conheci gente especiais nesse mercado, você é um deles. Obrigado, tem Paulo. Muita gente boa, com muito sentido e foco naquilo que é necessário para o mercado, sabendo que é um tipo de serviço que às vezes pode até causar algum problema na pessoa física ou na pessoa jurídica, mas o propósito nosso dos birôs de crédito, de quem trabalha com crédito, é realmente ajudar o mercado, é fazer com que o mercado consiga crescer com mais segurança. E para todo mundo. Né? Sem dúvida. E quando a gente fala em segurança, fala em educação financeira para aqueles que, às vezes, entram num processo e não sabem que estão entrando nesse processo. Então, a gente precisa ajudar. E esse é um ponto primordial que vira e mexe, a gente está sempre batendo papo aqui no meu canal, falando da ausência da educação financeira que tem nesse país, né? O quanto que é difícil, né? A pessoa entender, inclusive, o que é dívida, né? Você às vezes pergunta para você tem dívida? Fala, não, não tenho dívida. Fala, não, peraí, eu não perguntei se você está endividado, eu perguntei se você tem uma dívida. E dívida, geralmente, todo mundo tem, né? Então, assim, existe uma diferença e uma dificuldade muito de entendimento. E a gente torce aí e trabalha muito, né, para que eu acho que a questão da educação financeira seja algo inserido no dia a dia aí, no currículo básico escolar, né? Acho que é o mais importante. Paulo, você pode concluir, desculpa. Só concluir bem rapidinho, é verdade isso, sem dúvida nenhuma. E a gente vê muito movimento da educação financeira, instituições financeiras, governo, muita gente, mas não chegou ainda. Não. Nós estamos falando muito e agindo pouco. Exatamente. Talvez não por culpa, mas é porque o mercado ainda não andou. Então, tem muita gente focada, interessada, mas as coisas não estão acontecendo. E esse é um processo que você vai tocar no estudo que foi elaborado pelo SPC Brasil, da parte da reincidência. Isso demonstra fácil que está faltando uma educação. Exatamente. A gente vai entrar nesse aspecto aqui, mas antes eu queria pegar essa tua experiência de que você viveu todo esse tempo construindo esse processo do birô positivo, né? A gente sabe que no primeiro momento tinha uma questão delicada sobre o opt-in, isso travava, parecia que não andava. Quando se tirou isso, todo mundo falou, agora o negócio vai explodir, agora vai. Conta um pouco para a gente como é que hoje está isso, porque a gente vive de ondas, né, nesse país, né, e acho que no mundo todo. A gente teve o Birô Positivo, depois veio o Open Bank, Open Finance, aí não se fala mais de Birô Positivo, né? Quer dizer, como é que a gente está efetivamente, Paulo? Em que passo efetivamente a gente está? Como é que a gente já tem... A gente sabe que hoje qualquer pessoa já acessa os aplicativos da Serasa, da Boa Vista, do SPC, tem lá acesso ao seu score, né? E isso já é uma visão do positivo e não só do negativo, mas ainda toda aquela expectativa que se criou lá atrás, parece que ainda não chegamos no ponto que a gente deveria ter chego. Conta um pouco para a gente como é que está hoje, até onde a gente foi e ainda o que ainda está por vir. Olha, eu tenho uma visão, né, Tambellini, e a gente sempre é a visão pessoal, e eu vou colocar aqui, porque a gente, como você e o pessoal que assiste seu podcast sabe bem, nós tivemos no país e temos no país o DNA do negativo. Sem dúvida. Por muito tempo e muito consolidado, o negativo
e ainda é, em muitos casos, o trigger para dar crédito ou não. Ou não, exato. Então, esse aspecto, ou não, né? E o receio, o risco, ou às vezes dava o crédito, não analisava bem, dava um crédito, e depois tinha o problema da inadimplência e o problema da recuperação. Então, isso é muito forte no mercado. E muito forte no mercado que era dominado pelas instituições financeiras, cujo crédito 85% vem deles, né? Uhum. Mas que são as que mais estão se utilizando hoje do cadastro positivo, porque entenderam que isso daí pode ajudá-los e está ajudando as instituições financeiras, como pode ajudar também numa avaliação melhor para aquela pessoa física ou pessoa jurídica, numa situação, às vezes, de inadimplência em algo pontual, da qual não aumenta o risco de eu poder dar um novo crédito para eles ou um crédito novo, tá certo? Esse é o ponto. Mas o que isso acontece? O mercado tem que ser mudado. Exato. De uma maneira geral. A instituição financeira é muito importante, mas o restante também é relevante, apesar do volume ser muito menor. Mas aí as telecoms entraram, ainda não está com uma completeza adequada, né? A parte das utilities, algumas estão entrando, mas a dificuldade que a relação dos birôs, dos GBDs, com cada uma das utilities é 1 para 1, né? As telecoms, tipo instituições financeiras, puseram um hub para fazer todo esse trabalho de ida e volta de informação. Tá. E tem a parte que não é tão relevante, mas traz a sua relevância também pequena, que é a parte de saneamento, de água, etc. E tem o restante, que é o varejo. O varejo hoje está voltando. O varejo está voltando a ter alguns controles de crédito. Lembra que teve aquele, que nem você falou, a onda de passar para banco. Exato. Teve muita passagem. Hoje está ao contrário. Eles estão falando, pô, eu quero isso na minha mão. Exato. Porque quem decide a minha vida está lá do outro lado com as regras dele. Exatamente. As minhas regras, né? Exatamente. E o varejo, para entrar no aspecto com a segurança que precisa estar na informação e a garantia da informação de crédito, do positivo, também é um custo alto para eles, sem na área dúvida. de tecnologia e tal. Então, eles puxam um pouco o pé atrás e falam, pô, continua com negativo. E o que eu pegar do positivo com relação à instituição financeira e telecom vai me ajudar. Vai me ajudar. É porque também fica difícil olhar o negativo, né? Num momento onde a gente fala aí em 71 milhões de pessoas negativadas, né? Como é que eu vou dizer sim ou não com base nisso, se eu tenho quase 40% da população economicamente ativa negativada, né? Acho que mais até, né? Mas vamos dizer 40%, 50% nesse nível, porque esse negócio muda toda semana, hora, tem um toda percentual a mais ou menos. Então, vamos ficar entre os 40% e 50%. E é isso que você falou, é um ponto, e indústrias, atacadistas, etc., eles estão muito acostumados com o negativo também. O negativo, quando eu falo, não é só a negativação dos birôs de crédito, é o protesto. Então, eles levam em conta protesto, levam em conta o valor. Às vezes, não levam em conta nem o valor. Foi protestado por R$50. E aí, tem um protesto, pronto, eu não vou tem um dar protesto... crédito. E perde uma venda, então perde o crescimento. É um problema ruim para a economia do país. Sem dúvida. Porque fica o receio, mas eu preciso crescer. Às vezes, quando quero crescer, eu não analiso bem. Né? Tem as atividades do GBD, tem as atividades da FAICO, várias empresas que dão o suporte e o apoio para a decisão, mas muitas vezes não é levado em conta. Às vezes, um corte de custo, eu não vou gastar isso aqui, vamos diminuir, e isso pode trazer um risco maior, né? E o crescimento não acontece. Então, essa é um ciclo não virtuoso, mas é um ciclo vicioso. E nós ainda, na visão, nós ainda vamos ter alguns anos que o negativo vai fazer parte relevante do processo de análise.
que é uma Agora, coisa que o positivo, por exemplo, as instituições financeiras grande porte achavam que 1 ano e meio, 2 anos, exato. o negativo deixava de existir. Pode deixar de existir para eles, mas mesmo assim, para eles, não desiste. E a gente falava muito também. Eu me lembro que quando a gente teve essa nova etapa do Birô Positivo, se falava muito da relação crédito-PIB, né? Olha, isso aí vai evoluir, porque a gente tem no Brasil hoje uma relação de 53%, enquanto em outros países, Estados Unidos, chega a 200%, no Chile, 100%. Se falava muito que essa relação ia ser muito ampliada a partir do Birô Positivo. E a gente não viu isso, muito. Pelo contrário, nós vimos que nós vimos crescer foi o número de negativados nesse período todo. Aí, como é que eu cresço crédito se eu tenho esse volume de negativado? Né? Então, esse é um aspecto. Mas, Tanderini, a gente tem que levar em conta. O Brasil chegou em torno de 70% lá em 2004, 2005, por aí chegou, começou a se aproximar e manteve, depois caiu de novo. Uhum. Mas o que acontece? Ali foi um pouco de irresponsabilidade de maneira geral, que você deve lembrar que tinham bancos que falavam o seguinte: o Paulo tem crédito de R$500, vamos dar 3 cartões de 500 para cada um, ele fica com 1.500 na mão. O Paulo saía gastando 1.500, o limite dele, teórico, eram 500. Pois é. Mas teve muito caso desse. Dá cartão, faz isso, faz aquilo. Começaram a pôr, e o que aconteceu depois? A inadimplência começou a crescer a partir daquela data. Nós temos que levar em conta um aspecto muito importante nesse último período: a pandemia. Sim, claro. A pandemia fez com que as coisas dessem um decréscimo muito grande. Tanto tivemos aquele período que as negativações foram postergadas. Suspensas, né? Postergadas. Exato, lembro, claro. Isso, claro. Isso, suspensas. Porque também não fazia sentido, né? Um monte houvesse... de gente sem emprego, gente sem trabalho, como é que Exatamente. Você vai? E isso a gente trabalhou muito forte na época com a NBC, e principalmente os bancos e o Banco Central, que isso acontecesse. Até a gente do governo, né, do legislativo, conversou com todos nós tivemos conversas muito fortes para que a gente fizesse aquilo. O governo colocou aquele negócio para as pequenas e médias empresas, o Pronamp, quer dizer, começou a acelerar alguma coisa, mas o crédito, eu não sei se você lembra, o Pronamp veio um anúncio, mas não saía o crédito. Né? Por quê? Porque os bancos tinham medo também. Sim, claro. A situação estava indefinida. Então, o processo demandou muito tempo, muita demora, e quando começou a sair, começou a ter uma recuperação. Mas não na medida que a gente acreditava, que nem você falou, que a gente voltaria pelo menos naquele patamar em torno dos 70% da relação crédito-PIB, que teve já na época entre o primeiro e o segundo governo do Lula, naquela época do PT, que estava, né, a economia mundial estava subindo tal, e puxando, e a gente abriu muito, a gente como mercado, e o que aconteceu depois, quando deu um baque, a inadimplência subiu absurdamente. Então, chegar perto de 70 milhões não é coisa que, a gente estava com 30, chegou a 70. Não, a gente já ficava na casa dos 60, 60 e pouco, mais de 65, que eu acompanhava quando estava na Serasa e depois ao longo do tempo, que não é coisa assim do dia para o outro. Esse processo está complicado, e aí vai naquilo que a gente já falou, que você vai entrar em alguns detalhes por causa do estudo aí. Isso aí. Não, e é legal, eu acho que a gente já fala agora, eu vou aqui compartilhar um indicador que exatamente o Paulo mostrou lá na oportunidade que a gente teve no GEOC, né? E o Paulo fez a abertura. E você está conseguindo ver aqui minha tela, Paulo? Tá, né? Tô. Eu pus o óculos. Eu também, sem óculos, não enxergo nada. Mas desculpa, pode falar. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, né, que é um gráfico que fala de inadimplência, que é a curva verde, a recuperação, quer dizer, o pagamento de dívidas, que é azul. E a reincidência. Eu nunca tinha visto esse indicador. E assim, eu quando vi, eu fiquei assustadíssimo,
Porém, não é uma surpresa. Por que eu digo que não é uma surpresa? Porque eu vejo, em muitos trabalhos de consultoria, eu vejo, por exemplo, o nível de quebra de acordos, né? Que são, muitas vezes, o acordo é feito para o cara que está negativado, ele vai lá, paga a entrada, paga uma, duas parcelas, mas é assustador o volume de quebra de acordo. Ou seja, cerca de 60% a 70% dos negócios não chegam até o final. E aí o que acontece? A linha vermelha. O cara volta para a negativação. Então, quando eu vi, eu fiquei surpreso num ponto de vista, porque ela é assustadora, né? Se a gente for olhar, a gente está falando aí de quase 40% dessa relação que representam novas negativações no birô de crédito. Você tem razão. E esse aspecto que você comentou é muito importante e relevante. A pessoa que vai negociar, ou a empresa que vai negociar, também, muitas vezes vai com o intuito de limpar o seu nome, de abrir oportunidades de mais crédito, né? Eu não quero entrar no mérito daqueles que fazem propositadamente. Sim, claro. A gente tem um número que não é grande em relação ao maior número, que são aqueles com a boa vontade de falar, porra, eu tive um problema, tal. Mas acontece o seguinte, se a economia não ajuda, se as condições, a pessoa acaba fazendo um acordo que ele sabe, ele não tem certeza se vai conseguir pagar. Exatamente. Ele faz para aquele momento ele conseguir. Aqueles que fazem com propósito ruim, etc., esses vão fazer as coisas. Exato, mas natural. Aquele que faz, ele vai chegar num momento que ele vai falar, pô, eu não consigo, aquilo que eu fiz, eu não consigo, vou parar de pagar. Aí Exato. Ele volta a ser reincidente. Isso aí. Que nem você explicou. É isso aí. Nessa curva você... Pode falar. Não, conclua, por favor. Não, eu ia voltar aqui quando a gente fala de março de 2020 até junho de 21, praticamente um ano. Quando a reincidência cai, a recuperação começa a cair, sobe. Exatamente. O que aconteceu? Foi no período da pandemia, né? Exatamente. Aquele período de suspensão de negativação, porque você vê que a negativação também dá uma queda, não tão abrupta, né? Mas o que aconteceu? Naquele período, com Auxílio Brasil, com essas coisas, o pessoal começou a pagar a dívida. Isso aí. Então, como não tinha crédito ou novas compras, o cara pagava a dívida e não se endividava. Quer dizer, o receio e o medo. Só que quando acabou o negócio, começou setembro de 2021, o negócio começa a subir. Né? É isso aí. A parte de recuperação ela cai um pouco e se mantém constante, e a parte do vermelho, que é a reincidência, dá começa a cair. Exatamente. Grande. Isso aí. Então, isso é muito interessante, né? E aí eu sempre falo isso, e tem hora que nem eu aguento mais eu falando. Mas, assim, eu sempre digo o seguinte, não adianta fazer a cobrança e falar para o cliente, senhor, dá um jeitinho de arrumar a entrada, e depois o resto o senhor vê como é que o senhor faz. Está aqui, ó, essa frase está na linha vermelha. Não faz. Ele arruma a entrada, paga a entrada, faz o acordo, sai do birô, volta aqui, ó, olha só. Então, assim, cada vez mais, isso que eu venho falando, está provado aqui, não existe milagre. Né? Eu tenho que buscar um financiamento, uma negociação de dívida sustentável. Né? E aí eu sempre falo, e quando eu falo isso, eu sempre recordo que eu continuo sendo capitalista, eu acredito nos juros, acredito no capital, mas nessa hora também, está na hora da gente ver quanto de juros eu quero cobrar desse cliente e eu gostaria de recuperar. Então, assim, afinal, eu quero recuperar o cliente ou eu quero recuperar o dinheiro e ainda ganhar mais dinheiro em cima dele? Né? Eu lembro de uma menina num treinamento que eu fiz, que ela falou para mim assim, por exemplo, eu estou devendo para um banco o meu carro, faltam 3 prestações. Aí eu ligo lá para negociar, o banco quer fazer em 24 prestações. Cara, eu só faltam 3, me dá um desconto que eu mato esse negócio. Mas não, a gente quer ganhar dinheiro. Não é, Paulo? É isso aí. Eu acho que esse é um processo diabólico, né? E realmente causa esse tipo de problema. Eu
já tive pessoas chegadas que tiveram discutindo uma necessidade e o advogado da outra parte, de uma instituição financeira, falou: não, me paga a entrada e depois não paga as prestações aí, mas pelo menos a gente faz o acordo. A pergunta dela foi: mas você ganha como? Você ganha pelo... Você não vai perder? Não, eu ganho do acordo. Eu fiz então, um acordo, aí é outro problema, vai ser outro errada está a instituição financeira que paga o escritório dessa forma, né? Porque ela incentiva a acontecer isso, né? Porque... Exatamente. Não quero nem entrar no mérito se é proposital ou não, mas deixa a regra estabelecida. Exatamente. Foi isso. Então a pessoa chega e se sente: pô, mas por que eu vou ter que me comprometer com uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir? Mas aí entra naquilo que a gente falou. Pô, eu estou num período, estou numa pressão, eu preciso disso, eu preciso dar uma limpada aqui, eu vou pôr meu currículo não sei aonde, porque você sabe que isso pode acontecer, as informações... Exatamente. É proibido, mas acontece. Exato, acontece. De olhar o birô se o cara está negativado então, antes de contratar. A pessoa chega e fala: eu quero fazer alguma coisa. Exato, que aí eu saio do birô agora, que de repente consigo um emprego e depois aí eu deixo de pagar e beleza, já estou empregado. Realmente é complicado, Paulo. Eu acho que essa pesquisa aqui tem uma série de outras informações aqui importantes, né? Percentual de dívida, tudo, né? Qual é o percentual e o valor das dívidas, né? 45% das dívidas são de até R$1.000, né? Então, ó, 64% dos credores são bancos, né? Muito importante aqui, questão até de sexo, né? Também eu me lembro aqui que existe uma parte que fala... É equilibrado, mais ou menos, mas sempre as mulheres num percentual maior. Maior, um pouquinho maior, né? Muitas vezes, em camadas mais baixas da sociedade, as mulheres é que tocam a parte da economia da família. Da família. E ela que ela acaba segura, carregando. Porque, às vezes o cara quer sair um pouco, tomar uma cervejinha a mais, tal, então a mulher está em casa, ela toma conta. E ela que põe o nome dela, né? E a mulher é literalmente quem carrega a cruz, né? Exatamente. Isso aí, legal. Bom, vou parar de compartilhar essa daqui para a gente também falar de outras coisas. Paulo, e assim, eu fiz alguns vídeos onde eu falei aí com alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos há algum tempo, né? E eles falavam, e eu, na verdade, também fiz um estudo recente, e a gente acha que a inadimplência é uma coisa só do Brasil, né? Mas o americano é um povo extra e mega consumidor e também fica muito inadimplente, né? Só que a renda nos Estados Unidos, comparada com a do Brasil, é bem diferente, né? E a gente pode aprender em termos de... Porque, assim, eu me lembro muito de uma palestra que a gente fez na época de Go, onde o Vitor Loyola ele comentou, falou: cara, o brasileiro ainda está engatinhando em crédito, né? Uma criança americana de 4 anos, ela sabe o que é crédito, provavelmente porque o imóvel dela está hipotecado, e ela sabe que o pai tem que pagar todo mês a hipoteca, né? E que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um sistema financeiro mega evoluído, né? Até que faz inveja a muitos países, inclusive, mas a gente sempre costuma ir olhar para fora e ver algumas tendências. O que você pode estimar ainda que a gente vai passar aqui em termos de crédito? Você que viveu aí tantos anos nessa briga do birô positivo, o que você pode dizer aí que a gente ainda vai passar aqui? Quais são as tendências? Olha, Tamelini, essa é uma pergunta de uns... Eu não vou nem falar $1 milhão, $1 milhão de dólares. 10 milhões de dólares. Mas sem dúvida nenhuma, são aspectos culturais diferentes. Isso que você comentou, o americano ele é consumista, totalmente diferente do japonês, né? Que faz poupança. O americano ele consome todo o crédito que ele pode e ele guarda o dinheiro para ele usar no lazer dele. Uhum. Então eles, né? Não estou dizendo que só penso nisso, tal, mas é a casa, é o carro. Então lá a leasing é muito fácil, leasing de automóvel.
Então, o cara pega, fala, vou comprar, vou lá, passo, devolvo daqui 2 anos, renegocio, Vou comprar faço uma outra Porsche, coisa. vou lá, pego a Porsche, fico 2 anos, depois devolvo, exatamente. Exatamente. Se eu pagar, tudo bem. Agora, quando acontecem as coisas do problema, como aconteceu em 2008 lá, Da que crise teve imobiliária, né? tudo, isso aí começa a trazer um problema de uma maneira geral. E quando você vai avaliar a crise imobiliária, que teve um problema de economia realmente, mas você vê que alguns atrás disso queriam ganhar muito dinheiro. Sem dúvida. E nessa hora foi que os caras fizeram aquilo de 3 cartões de crédito. Uhum. Refinancia a tua casa. Você está pagando $100 por mês, vamos refinanciar a casa, o valor está diferente, você vai pagar $200. O cara não conseguia nem pagar 100. E às vezes ele Imagina recebia 200. no refinanciamento, ele recebia um dinheiro na mão que ele ia consumir em outra coisa. E depois não tinha o Exato. dinheiro para continuar pagando lá na frente. Então, teve um buraco. A economia, ao longo dos últimos anos, subiu muito forte nos Estados Unidos, tanto com redução de impostos, etc. E lá ficou de uma maneira que o desemprego era coisa de menos de 2%. Tal. Uhum. Agora, depois desses últimos tempos, com pandemia, Pandemia, tudo, o com negócio a ficou... guerra, tal, o negócio deu uma acelerada ruim, mas está voltando de novo, porque é uma economia muito forte, é uma Exato. economia de crédito muito forte. Exatamente. Aqui a economia é do eu que ganho mais é o que eu vou estabelecer a regra do jogo. Então, essa mudança cultural é muito importante para a gente tentar ver o que pode acontecer. Como eu te falei, se as coisas vierem melhor, o desemprego cair, as pessoas começam a ter mais emprego, que sejam até os autônomos, que muito autônomo durante a pandemia entrou bem e, Exato. os caras de Profissionais liberais, aplicativo né? Exato. começaram a ter problema, devolve carro que estava alugado e não tem mais o que fazer, não tinha comida, não tinha dinheiro, né? E a gente está num processo, quando você... Hoje eu fui ali no centro de São Paulo. Uhum. Porra, um absurdo a quantidade de gente caída na rua. Na rua, né? Na rua, a pessoa coberta, família, etc. E o frio que tá, né? E gente caída Passei do lado de 2 garotos fumando crack e caíam no chão de tão abobados que eles estavam. Passei do lado deles. Você passa até com receio, fala, pô, o cara é capaz de dar uma loucura. Mas, partir enfim, para cima, né? Isso daí nós estamos falando de São Paulo, lógico, mas você vai no Rio, a mesma coisa. As grandes capitais do Brasil, elas têm, na sua maioria, esse problema. Aqui tem muito mais gente, o problema é muito maior em termos de volume. E essas coisas não vão trazer garantia de um crescimento sustentável que a gente precisa. Então, essa parte social que os governos têm que fazer, prefeitos, governadores e o governo federal, é muito importante para equilibrar um pouco. Que vão dar crédito, que nem você comentou, eu tenho que ver o tipo de taxa de juros que eu vou cobrar. Ah, mas o Banco Central deixou a taxa de juros lá alta. Deixou por causa da inflação, porque a inflação mata. Exato. Né? Então, não tem adianta, nada a ver uma coisa com a outra, exatamente. Agora, o Banco Central está com 13,75, só que o cara cobra 50 e tantos por cento. Exato. Então, 400 no rotativo. Não, eu nem vou para esse negócio, porque é tão absurdo. Mas aí o cara que vou cobrar 50 e tantos por cento, vou cobrar 30 e poucos por cento. Exato, pois é. Né? Começa a ter um equilíbrio. E a gente ainda vai ter que passar por momentos de mudança para que a gente chegue num processo mais estável, mais consolidado e mais justo para todas as partes. Exato. É que nem você falou, o capitalismo é importante porque tem que ganhar quem trabalha, quem empreende, tem que ganhar. Mas tem Vamos lá, né? Alguns setores da economia que têm que entender isso. Né? A gente tem o agro que, o PIB sobe por causa do agro. Do agro, o PIB exato. acontece é o agro. Né? Então, eu tenho conhecido e tenho estudado um pouco a respeito do agro, porque a gente falava muito do agro, mas eu fiquei impressionado com o que tem do agro.
o que Exato. tem de gente mexendo com água, o que tem de pequenas empresas mexendo com água. Então, isso é um negócio, e estou falando de crédito também, porque Sim, claro. o agro é crédito. Exato, o O crédito agro é agrícola, né? O crédito. tamanho disso. É tudo, é tudo. O processo da cadeia de valor, ela envolve crédito em tudo. Mesmo para grandes empresas que vendem fertilizantes, implementos agrícolas, a gente agora viu o problema de logística entre empresas de transporte agrícola, toda essa parte logística, tudo isso envolve crédito, envolve Crédito, economia. E exato. isso a gente não vê nenhum. Todo mundo fala, mas você não vê assim, vamos trabalhar para que isso daqui se Exatamente. resolva, porque ele traz tanto dinheiro que, se tiver resolvido o crédito aumenta. Né? E se o Exatamente. crédito aumentar e tiver mais coisa, mais produção, Todo mundo ganha, né? melhor, ter mais alimento, vai, porque a inflação dos alimentos cai, pô, porque se tiver muita Exato. oferta, cai, né? Começa a cair. Mas, enfim, é por isso que eu falei que eram 10 milhões de dólares. Eu falei, mas não respondi. Você viu que eu. Não, mas acho que é isso, cara. Até porque é difícil, né? Não tem resposta. Perguntar para mim também, cara, eu vou estar dando essa visão aí geral do todo, porque é difícil, né? Igual falar, cara, e aí, para onde vai a inadimplência? Cara, para onde vai a inadimplência? A gente sabe que ela está subindo, vai estabilizar, cara, vai, porque ela toda. Até aquela história, né? Que é a lei da física, tudo que sobe desce, mas a gente já viveu inúmeras crises e elas passaram, né? E eu sempre aprendi isso, né? Que é dos momentos de crise que a gente consegue as maiores evoluções, inclusive, né? A pandemia, você comentou. Pô, a pandemia indiscutivelmente foi terrível, mas quantas coisas positivas saíram também do meio da pandemia, né? O digital, o quanto se evoluiu, tecnologias aí que não se conhecia, o próprio trabalho à distância, o home office, né? Até a medicina à distância, né? Então, inúmeras coisas. Então, acho que não dá para a gente só sofrer com os momentos de É crise, porque eles verdade. trazem inúmeras oportunidades. Não, é verdade. Isso É aí. verdade. Você está absolutamente Paulo, correto. É isso mesmo. queria, queria, Trouxe outras coisas do aspecto é, positivo. isso aí. Pô, queria te agradecer, queria que você se despedisse aí, deixasse uma mensagem. Você é um cara aí mega experiente, tenho feito aí alguns vídeos com essa galera que passou pela minha vida e me marcou positivamente, né? E que hoje às vezes está até um pouco esquecido, né? Falei com o Jaime Enquim, não sei se você chegou a acompanhar, pô, um vídeo super gostoso que eu fiz com ele. Então, pô, queria te agradecer, dizer o quanto que é importante pessoas que, cara, construíram o crédito no Brasil como você pôde ajudar. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera de otimismo para esse nosso ano aí tão difícil, né, de 2023, inadimplência tão complicada. Queria que você deixasse uma mensagem aí positiva para essa galera. Bom, a mensagem positiva, primeiro eu queria agradecer a você, Eduardo Tamberini, de ter tido essa oportunidade de a gente trocar ideias. Pô, Estou claro. sempre à sua disposição, Eu tenho um também, respeito Paulo. muito grande profissionalmente com você e pessoalmente também. O Muito respeito é obrigado. muito grande. É mútuo. Mas, obrigado. A mensagem de otimismo é aquilo que você falou agora há pouco. Nós já passamos por tantos desafios aqui no nosso país que a gente sabe que, apesar de tudo, né, o povo brasileiro, de uma maneira geral, se não tiver muita gente atrapalhando, porque às vezes começam a surgir os apocalipses que atrapalham tudo, né? Sem Exatamente. entrar no mérito daí, porque tem coisas que a gente não pode nem falar, senão eu vou ser preso agora. Exatamente. Então, se esse pessoal não atrapalhar, não precisa ajudar, mas não atrapalhar, Exatamente. o povo brasileiro, os empreendedores vão arrumar de novo e a gente vai ter coisas Isso aí. positivas. Né? Muito bom. Esse ano vai ser um ano mais de foco em recuperação do crédito, por causa dessa situação. Né? O crédito deve voltar em relação a indicadores tipo do Banco Central, a taxa de juros, a Selic, deve começar a cair no segundo semestre. Então, já é um direcionamento importante para o crédito começar a ser
a se acelerar. E a recuperação acontecendo também facilita aquele que recuperar o dinheiro a dar crédito. Senão ele para o motor de funcionamento da sua empresa. Então, ele tem que alimentar. E essa alimentação vai fazer com que a gente tenha um caminho positivo. Né? Legal. A gente tem que ser positivo, porque tem senão... que ser. Por mais que a gente olhe muita coisa, cara, muita desgraça, muita notícia ruim, cara, nós não temos que entrar nessa onda, temos que ter positividade, temos que continuar trabalhando, porque é a nossa força que faz esse país crescer. Não é a nossa, minha, do Paulo, é a nossa de cada um de vocês, né, que vai fazer esse país continuar crescendo. Paulo, obrigado mais uma vez, super grande abraço. Muito bom, muito obrigado, grande abraço, conta comigo aí. Galera, curte o canal, se não é inscrito ainda, se inscreve, compartilha, deixa sugestão de temas aí. Até a próxima, muito obrigado mais uma vez, Paulo. Um abraço, tchau.